E agora? Tira um de perto do outro, talvez melhor. Alô? Então, se não for, vou tentar falar. Esse aqui tá passando. Talvez falhando, eu acho que dois. Será que a gente falar, vocês ouvem? Acho que é melhor falar sem microfone. Tá. Tenta agora. Gente, como tá meio luta a coisa, eu já me metendo, a coisa do microfone, quem tá aí atrás quer tentar vir mais pra cá um pouquinho? Que talvez a gente tenha que fazer tudo no gogó. Pode ser que é bom que já fica todo mundo pertinho. Fica melhor pra foto também. É, né? Pode ser, gente, que acho que a gente vai ter que trabalhar aqui o vocal. Ele vai e vem. É melhor fazer A conexão do próprio microfone. Daqui dá pra falar. Melhor não. É a distância. Bom, gente, boa noite a todas. Obrigada por terem vindo. Se não tiverem ouvido, por favor, me avise para eu gritar um pouco mais. Minha voz tende a ser um pouco baixa. Queria agradecer a todas e todos vocês que estão aqui, mas também aos palestrantes. É um prazer ter vocês aqui. Eu vou apresentando vocês conforme a gente for falando as perguntas, mas a gente tem o Pablo, o Carlos e a Pamela. Super obrigada em nome da Cipós, do Labijaca. Bom, espero que vocês tenham gostado do filme. A ideia é que vocês tenham em mente enquanto a gente faz a nossa conversa. Eu vou fazer algumas perguntas para cada um dos três. Eu peço que vocês tentem se ater a 5 minutos por resposta, para dar tempo também da gente ouvir um pouco da plateia. Bom, eu vou começar então com o Pablo Nunes, que é coordenador adjunto do Centro de Estudo de Segurança e Cidadania, o SESEC, onde ele atua em pesquisas relacionadas à política de segurança pública, cidadania, sociabilidade e violências em favelas cariocas. Obrigada, Pablo, de novo, por estar aqui com a gente. Queria começar, considerando o contexto um pouco do que a gente ouviu e viu, se você podia explicar um pouquinho pra gente o que significa o racismo algorítmico e como ele se manifesta em situações de segurança pública. Perfeito, obrigado. De novo, obrigado pelo convite para o Cipó, ao Labijaca. Eu comentei com todo mundo com quem eu conversei antes da exibição do filme que eu estou impressionado com esse espaço aqui no Biblioteca Parque. Fiquei muito feliz e muito impressionado com essa escolha que vocês fizeram de realizar esse evento na Biblioteca Parque de Manguinhos. Esse espaço. Achei chique demais. E sem dúvida nenhuma é uma decisão claramente importante política, né? Trazer essa discussão que parece muito distante, muito colocada para especialistas, né? E que na verdade impacta e tem reflexos nas línguas cotidianas, principalmente das pessoas negras, e aqui no Brasil a expressão geográfica, né, da população negra se dá, na maior parte das vezes, nas favelas periferias aqui do Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil. Vocês estão me escutando bem? Sim. Beleza. Só para... Eu vou respeitar os 5 minutos, eu prometo, mas eu entrei nessa discussão sobre tecnologia e segurança pública por conta de um projeto que a gente tem, que é a Rede de Observatórios da Segurança, que tem 7 observatórios em 7 estados do Brasil, e lá na Bahia, em 2019, a gente teve a primeira prisão com uso de reconhecimento facial aqui no Brasil. E logo na Bahia, em Salvador, que é o lugar mais negro nesse país, não seria diferente. E a partir dessa prisão, a gente começou a se interessar por esse tema, entendendo que era algo urgente e era algo necessário, porque provavelmente se viraria uma tendência no Brasil, como virou. Hoje o reconhecimento facial aplicado à segurança pública é quase que um fato consumado. Quem não tem ainda sistemas quer ter, e não há uma falta de dinheiro, enfim, a gente pode falar sobre esse tema por muito tempo.
Mas acho que o que concerne a pergunta em si, deixa a resposta sucinta, é muito do que o próprio documentário já disse, né? Inclusive esse documentário eu ainda não tinha visto, eu vi antes um pouquinho, uma parte dele antes de vir para cá, mas ele é muito didático, ele é muito interessante em como ele aborda não só os temas das decisões autônomas, mas também o tema do reconhecimento facial e um dos diálogos entre dois jovens que estavam respondendo àquela máquina, né? Um achava que não era possível que houvesse decisões preconceituosas de algoritmos, porque era só codificação, e o outro dizendo que não, aquele que produz e desenha, o algoritmo pode sim colocar preconceito. Eu acho que essa é uma discussão que ilustra muito o que foi e que tem sido o debate sobre reconhecimento facial e segurança no Brasil. Porque boa parte das pessoas acha que usar reconhecimento facial é algo que, Oi. de certa forma... Tinha que alguém que sabe mexer, né? Agora sim. Agora com luz e som. Perfeito. Obrigado, hein? Salva de palmas pro Paulo aí! Valeu, Paulo. Só você mesmo, Paulo. A gente acreditava que você ia dar jeito e você deu. Obrigado. Olha só, segura o calor aí, hein? Tá tranquilo. A chave de alguém aqui, ó. Olha, a chave alguém já perdeu. A pilha também. Valeu. Voltando. Esse é um dilema e se assim pode dizer, uma forma sucinta de pontuar o debate na área de segurança pública em relação ao reconhecimento facial. Muitas das pessoas, a maioria inclusive, principalmente também setores progressistas, acreditavam que o reconhecimento facial poderia ser uma ferramenta para que a gente pudesse superar as questões históricas que nós temos na segurança pública brasileira, quais sejam o racismo, que impregna a atuação e as ações das polícias militar, civil, e aí a gente não precisa nem mais separar, né? Militar, civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, de certa forma, havia essa inocência de que, vindo um algoritmo que é algo misterioso, que é algo que parece que vem do além, esse algoritmo poderia produzir decisões menos preconceituosas e menos injustas do que as que a gente já conhece há muitos anos, né? Tem vários estudos sobre abordagem policial, vitimização cometidas por policiais, o perfil da população carcerária, enfim, a gente já tem tantos estudos sobre isso, e sobre esses algoritmos a gente ainda não tinha nada muito importante, né? Então, muita gente embarcou nesse movimento, né, nesse processo que começou de maneira mais forte aqui no Brasil em 2019, e a gente começou a falar, não, pera lá, tem algumas coisas que a gente já vê no cenário internacional que é pra gente ligar a anteninha, ficar ligado, etc. Não à toa, né, em 2019, essa primeira prisão foi a primeira de 184, né, eu comecei a compilar todas as prisões cometidas, feitas, né, realizadas por uso de reconhecimento facial, e que a gente chegou ao final do ano 90% das pessoas presas eram pessoas negras e presas basicamente por crimes sem violência, tráfico de pequenas quantidades de drogas e furtos. Ou seja, também muito em diálogo com o documentário, muito próximo do perfil das pessoas que mais morrem no Brasil, do perfil da população carcerária. Então, os algoritmos, na verdade, não estão produzindo nenhum efeito muito diferente do que a gente já vê historicamente. Na verdade, estão sendo um mecanismo de aprofundar esses processos, porque um algoritmo faz cálculos milhares por segundo, né, enquanto que o ser humano tem essa sua atividade mais limitada. Mas só para fechar e não deixar de dar uma resposta, tudo pode contribuir para que o algoritmo produza resultados racistas, resultados sexistas, resultados transfóbicos, que a gente também tem essa questão muito premente, né, no caso do uso de reconhecimento facial. Não só quem codifica, mas qual a base de dados que é utilizada, que é a maioria, né, das bases de dados que são usadas para treinar esses algoritmos
são com rostos de pessoas brancas, e aí o algoritmo entende que o rosto branco é o rosto padrão, um rosto humano, e a partir desse algoritmo a gente tem, por exemplo, o caso do Google Fotos, que é esse serviço de hospedagem de fotos, que também classifica, não sei quantos aqui já utilizaram esse serviço, e eles fazem classificações, né? E uns 3, 4 anos atrás, esse algoritmo identificou um casal de jovens negros como gorilas, porque não identificou o rosto negro como um rosto humano. E isso acontece diversas vezes. Ano passado, inclusive, o algoritmo do Zoom, da videochamada, a gente naquelas videochamadas intermináveis, dando aula, etc., o algoritmo que faz a mudança do background, do fundo de tela, apagou a cabeça de um professor universitário que estava dando aula. Ele ficou sem cabeça porque o algoritmo não identificou o rosto dessa pessoa como um rosto humano. Então, existem várias formas de incluir, né, preconceitos nos algoritmos, porque os algoritmos eles não vêm do nada. Eles vêm dessa sociedade. Eles aprendem com bancos de dados e esses dados são produzidos durante um tempo por seres humanos. Então não tem como a gente ter um resultado que não seja enviesado, porque os algoritmos eles não são alheios à sociedade. E na segurança pública o que a gente está vendo é exatamente esse cenário. Pessoas negras sendo reconhecidas erroneamente, pessoas negras sendo abordadas de maneira violenta porque foram reconhecidos por reconhecimento facial de forma equivocada, e esse resultado que, ao final das contas, é o único resultado que o reconhecimento facial produz e que é o que a gente já conhece muito bem, não dá resultados significativos na melhoria da segurança pública, que é encarceramento em massa e abordagem policial. Reconhecimento facial é só isso. É arrumar formas eficientes, tecnológicas, com as muitas aspas devidas, que produz um processo violentamente rápido e veloz e que vai contribuir para o que a gente já sabe. O Brasil é um dos países que tem a maior população carcerária do mundo, a das que mais cresce, e o reconhecimento facial está vindo para colaborar com esse processo, que a gente já sabe que é falido e que não produz resultados esperados para a população. Acho que é isso. Obrigada. Ótimo começar com esse contexto. Eu vou passar então para a Pamela. De novo, obrigada por estar aqui com a gente. Vou te apresentar primeiro, já disse que é longo, que ela tem bastante coisa interessante. A Pamela é educadora, historiadora, gestora cultural, pesquisadora ativista das relações raciais e de gênero e dos direitos das populações de favela. Ela é mestre em educação pelo PPGE da UFRJ, onde ela defendeu a dissertação Eu Piso na Matamba, Epistemologia, Jongueira e Reeducação das Relações Raciais. Pamela também foi bolsista no projeto Personagens da Pós-Abolição e fez parte do grupo de pesquisa intelectuais negras também da UFRJ, e é coordenadora do eixo Arte, Cultura, Memórias e Identidade da Rede de Desenvolvimento da Maré, onde ela representa institucionalmente a organização da Secretaria Executiva do Fórum Permanente pela Igualdade Racial. Finalmente, é fundadora do Quilombo Etu, coletivo que trabalha a cultura popular a partir de uma perspectiva de educação antirracista. Bom, depois dessa apresentação, eu queria saber um pouquinho, então, Pamela, a gente sabe que a ficção científica, acho que todo mundo aqui já assistiu algum filme, ela é repleta de exemplos desses robôs assassinos, né? Temos o Exterminador do Futuro, Blade Runner, Eu, Robô, entre muitos outros. Queria saber, então, assim, com base na sua experiência, como os produtos culturais são importantes para a construção da conscientização dos riscos representados por essas armas, esses sistemas de armamentos autônomos, ou outros dispositivos também que são utilizados em ações de segurança pública, no contexto das favelas, por exemplo, dispositivos que podem ser movidos por inteligência artificial ou outras formas de tecnologias emergentes, como reconhecimento facial, reconhecimento de voz. Bom, a palavra é sua. Obrigada. Queria primeiro agradecer ao convite, à plataforma Cipolla, a Bijaca, agradecer a todo mundo que está aí. Enquanto a gente preta, né, que bom. Como o Pablo trouxe um pouco, né, que espaço incrível, eu tinha vindo aqui há muitos anos atrás. É muito legal voltar aqui e ver como a gente tem um espaço de qualidade dentro de uma favela, né, e que está sendo ocupado dessa forma tão potente. Então, enfim, só agradecer.
Acho que essa pergunta é super legal e tem super a ver, inclusive, com o documentário, né? Porque é interessante, esse é um momento político que é muito legal a gente pensar, inclusive, que arte e cultura são ferramentas políticas, né? A gente, infelizmente, tá vendo isso, faz parte de uma discussão que é racial, inclusive. A gente consegue observar alguns movimentos de despolitização da arte e da cultura, né? Como, por exemplo, a gente estava tendo essa conversa, né? Eu e o Fabi, a gente estava no encontro com outros parceiros e falando um pouco sobre isso, né? Sobre como, por exemplo, a Pedra do Sal, que é um espaço de resistência preta, né? Muitas das vezes está sendo ocupado de uma forma que não é tão interessante por pessoas brancas, com atitudes racistas, inclusive. E quando às vezes a gente tenta se colocar, isso já aconteceu, as pessoas falam, não, aqui não é um lugar para falar de política. E a gente nem está falando necessariamente de política partidária. A gente está falando de política racial, de política de ocupação de espaço, de política de distribuição de acesso, né, à capital cultural. Então, acho que esse é o primeiro ponto que é legal a gente pensar, deixa eu só ficar aqui de olho no tempo. Que é que arte, cultura e produtos culturais, eles são ferramentas de fazer e de pensar política. E aí, pegando um pouco sobre isso, a gente tem, né, a série Black Mirror, que imagino que vários de vocês, a gente tenha visto, e tem um episódio que eu acho que é legal pra gente trazer para essa discussão, chamado As Baratas. Alguém lembra desse episódio? Lembram, né? Eu fiquei horrorizada, chorei muito, passei mal, inclusive, vendo esse episódio, porque é muito forte, né? E aí a gente ter também esses materiais disponíveis em rodas de conversa, nas plataformas de streaming é muito importante, né? Vou falar muito rapidinho desse episódio para a gente pensar um pouco sobre como a arte, a comunicação são ferramentas de discutir isso que a gente está trazendo aqui. Nesse episódio, né, como se fosse um momento ali quase de um pós-guerra, e aí o exército, todo equipado com uma série de materiais tecnológicos, vai a campo para fazer um processo basicamente de extermínio com seres que são vistos por eles como seres não humanos, né? E aí por isso esse nome de baratas, né? Porque seriam seres que não são assimilados por eles como humanos e que quando eles olham, eles veem esses seres os atacando. E aí acontecem uma série de extermínios, eles vão entrando nos lugares realmente para exterminar esses seres que na perspectiva deles estão os atacando e destruindo o que sobrou ali naquele território. Só que o episódio vai se desdobrando e aí no final aparece que na verdade esses equipamentos eles foram manipulados dentro dessa perspectiva de racismo algorítmico inclusive, e na verdade as baratas são pessoas imigrantes, pessoas pobres, só que esse aparelho que é colocado, eles colocam uma espécie de lente, essa lente que é colocada no olho deles faz com que eles olhem para essas pessoas pobres, imigrantes, em situação de vulnerabilidade e vejam essas baratas, esses seres que não seriam vistos como humanos. E quando essas pessoas tentam falar, né, porque eles chegam armados e as pessoas falam, não, calma, eu não vou fazer nada, eu estou aqui com uma criança. Eles ouvem gritos, eles não ouvem a voz da pessoa falando, né? Tem esse processo de distorção a partir da tecnologia. Então, isso parece muito distante, né? Parece um universo utópico, futurista, né? No sentido mais estrito senso da palavra. Mas, infelizmente, isso que aparece no filme e no documentário também, de que o algoritmo ele não está na natureza, o algoritmo não cai de árvore, ele é criado por seres humanos dentro de determinados contextos políticos, geográficos, sociais e raciais, tem a ver com isso também. A gente na sociedade já tem uma série de lentes, né? Quando olham pra gente, enquanto indivíduos pretos, pobres e favelados, muitas vezes já não veem quem a gente é, né? Quantos de nós aqui já estivemos, por exemplo, em ambientes de trabalho e a gente falou uma coisa e a gente percebeu que aquela coisa foi distorcida, né? Que a gente falou às vezes uma coisa e falaram, não, você foi agressivo. Mas como fui agressivo? Eu estava sendo um doce. Isso acontece muito comigo, né? A pessoa com raiva, gente, eu estava dando bom dia, né? Já existe uma lente que coloca a gente nesse lugar, né, da violência, nesse lugar de alguém que está ameaçando de alguma forma o status quo que está apresentado ali. Então eu acho que o documentário e esse episódio trazem uma discussão importante, né?
como a tecnologia ela pode de alguma forma construir uma série de lentes que vão distorcer ainda mais o olhar da sociedade para pessoas como nós, né? Então acho que esse é um grande perigo e é uma coisa que o material que a gente tem disponível, né, enquanto audiovisual, enquanto arte e cultura, pode ajudar nessa conscientização, nesse processo de educação, né? Porque eu acho que quando a gente liga uma TV, liga um canal de streaming e tem na sala da nossa casa, isso é uma coisa que é muito importante, a gente conseguir fazer esse debate dentro das nossas casas e com as nossas famílias, para que a gente não naturalize, por exemplo, que helicópteros sejam usados como plataforma de tiro, né, que tenham um reconhecimento facial que faz com que o encarceramento em massa da população negra só aumente. Isso é importante, né, a gente perceber que entre o helicóptero como plataforma de tiro e o episódio As Baratas de Black Mirror, a distância não é tão grande, né? É uma distância curta. E infelizmente o caminho que a gente está observando, e aí vou fechar para não me alongar muito, pensando inclusive que no Brasil e no Rio de Janeiro, a gente está, né, no momento de governo do Estado e governo federal extremamente armados e extremamente interessados em armar cada vez mais uma determinada parcela da população. É muito importante a gente fazer esse debate. Então, acho que a arte, a cultura e a comunicação ajudam a gente a ampliar esse debate e aproximar cada vez mais pessoas. Obrigada, Pamela. Vou passar então para o Carlos. Eu perguntei como pronuncia seu sobrenome, já esqueci, então me corrija. Mas eu acho que é Carlos Nhanga? Nhanga, então eu errei, tá vendo? Bom, o Carlos ele é graduando em jornalismo pela Faixa e atua como analista do Fogo Cruzado, que quem não acompanha, por favor, sigam, que é um laboratório de dados sobre violência armada na Grande Rio. O Carlos também atua como editor no Corre Mídia, um site de conteúdo jornalístico e opinativo sobre política, subúrbio e cultura contemporânea. Obrigada, Carlos. Vamos falar então de um tema que já foi mencionado tanto pelo Pablo quanto a Pamela, que é a questão dos dados da segurança pública e como eles são historicamente enviesados e refletem padrões discriminatórios, inclusive de cunho racial, como a gente tem discutido. Na sua visão, então, quais são os principais riscos associados ao uso de tecnologias como sistemas preditivos de crimes e dispositivos de reconhecimento facial de voz? E como esses riscos poderiam ser exacerbados caso essas tecnologias se tornem parte de armas autônomas letais, ou que a gente tem chamado aqui de robôs assassinos? Boa noite, gente. Queria agradecer também, o convite pela plataforma Cipó, pelo Labjaca, especificamente a Gabriela e o Thiago, que fizeram esse convite e mediaram todo o desenrolar até chegar aqui, O Thiago está ali em cima. Muito bom estar aqui também, eu não conhecia a Biblioteca Parque e o complexo. Eu achei muito interessante ver todo esse complexo destinado aos moradores, causa um certo impacto e um toque de felicidade ver que favela não é só lugar de tristeza, de lamúria. A gente tem equipamentos como esse que podem produzir debates como a gente está fazendo hoje ou até outras atividades, enfim. Para me ater aqui à pergunta, a questão de sistema preditivo é trabalhada através de denominação de perfis, Você traça um perfil para prever se esse determinado perfil é capaz de produzir e cometer algum crime. E trazendo isso para o cenário brasileiro, a gente sabe quais perfis que são enquadrados como possíveis criminosos, em relação a um recorte de raça, a um recorte de classe, a um recorte de gênero, que é um marcador muito forte em todas as nossas políticas, não só na política de segurança pública, mas nas diversas políticas que permeiam a nossa vida, e não seria diferente com um sistema de algoritmo. O Pablo pontuou aqui que o rapaz contrapôs o amigo quando foi indagado ali, que algoritmo é um código e código não tem preconceito. Mas esse código, além de ser programado por alguém, ele é encomendado por alguém, para algum fim.
Então, quem encomenda com um objetivo, tem uma ordem, tem um desejo ali, e nesse contexto de sistema preditivo, né, para prever quem comete crime, quem pode ser detido ou não, a gente sabe para onde esse código aponta, né? A gente tem a Operação Verão todos os anos aqui no Rio de Janeiro, né, em que a Polícia Militar se junta com a Guarda Municipal do município do Rio para basicamente parar ônibus onde tem jovens pretos e pobres indo para a praia, porque deduzem que eles vão cometer arrastões, deduzem que eles vão cometer furtos, que eles vão praticar roubos, né? E você imagina a potencialidade disso quando você tem um sistema que, antes mesmo da polícia parar o ônibus, já identifica aquele jovem ali como potencial criminoso, né? E aí a gente sabe quais são esses jovens, normalmente eles circulam por aqui, né? E é um risco muito alto de se ter um sistema com esse potencial, né? De para além de ser um código que é baseado em sim ou não, 0 ou 1, decidindo quem é o quê, quem vive e quem morre, você não tem ainda a capacidade da indagação, da dúvida humana, né? A gente viu que no debate, eu achei interessante que ele foi feito em duplas, e as duplas discordavam em alguns momentos, né? E é isso, você tem seres humanos com as mesmas perguntas, com respostas diferentes, com posicionamentos diferentes, e ainda a gente tem essa possibilidade de ter outros caminhos, né? Quando você se trata de máquina, quando você se trata de algoritmo, de um sistema preditivo, ou é sim ou é não. Não tem espaço para dúvida, não tem espaço para dualidade. Então, eu acho que é um potencial de risco muito grande, principalmente pensando no nosso cenário, né? E aí eu, como jornalista e morador do Rio, sou criado na Baixada Fluminense, nasci em Belford Roxo, cresci em Caxias e Nova Iguaçu, hoje eu moro no município do Rio, na Zona Norte, mas imaginando o contexto do Rio de Janeiro, em que, historicamente, a gente tem políticas que, dentro da segurança pública, tratam o Rio de Janeiro como um laboratório para experimentação, né? Os gestores de segurança pública veem o Rio como um espelho para testar, mesmo que esse teste não tenha base técnica, científica alguma, eles têm um Rio com uma página em branco para eles desenharem o que quiser, e quando esses testes são falhos ou dão errados, como todos eles deram até aqui, não se tem nenhuma cobrança, não se tem mais nenhuma justificativa. A gente teve recentemente a intervenção federal no Rio, né, que o SESEC inclusive cobriu, teve o Observatório da Intervenção, em que com um custo estimado aí de mais ou menos 1,2 bilhão, no Fogo Cruzado a gente mapeou um aumento de 40% no número de tiroteios e 46% no número de mortes por intervenção de agentes de segurança, né? Foi isso que a intervenção apresentou de resultado. Um aumento no número de tiroteios, um aumento no número de mortes, e aí a gente não fala só das vítimas diretas, né, desses tiroteios, como as indiretas também, o abalo psicológico que fica, o estrago nas casas das pessoas, um emprego que você perde porque não consegue chegar na entrevista. Então, o Rio de Janeiro, infelizmente, é essa carta branca para alguns testes que vêm dando errado ano após ano, e me assusta um pouco olhar essa questão de possíveis tecnologias de armas autônomas tendo o Rio de Janeiro dentro desse cenário, né? Principalmente no contexto em que nossos gestores não têm o menor pudor de vir a público, para frente de uma câmera, justificar morte de dezenas de pessoas, né? Então, pensa num cenário que não são mais policiais matando, mas são armas, e essas matanças são autorizadas, né? E incontestadas quase. Obrigada. Bom, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria só contextualizar um pouco essa discussão sobre as armas autônomas letais, que acaba ficando um pouquinho distante da gente aqui. Acho que pouquíssima gente vai saber, mas desde 2014 a ONU tem reuniões frequentes para tratar desse assunto, das armas autônomas. Inclusive está acontecendo essa semana em Genebra,
e as discussões estão até sendo presididas por embaixador brasileiro. Então, desde 2014, a ONU avalia quais seriam as implicações legais, éticas, implicações de segurança e de direitos humanos desse cenário de termos armas com a capacidade de tirar uma vida humana, né? Então, para deixar bem claro, então a gente está falando de sistemas que seriam capazes de selecionar e atacar alvos de maneira independente, sem intervenção humana. Eles são diferentes dos drones que a gente tem hoje, porque os drones ainda são ativados por seres humanos, né? Sobretudo a decisão de atacar um alvo. Já as armas autônomas, elas usariam uma série de sistemas, por exemplo, de dados sensoriais de calor, reconhecimento facial, padrões de comportamento, perfis, alvo baseado em gênero, raças e outras atribuições físicas para, enfim, fazer essa decisão de ativação autônoma. Então a gente podia estar falando ali, como o filme falou, tanto de um drone, que teria capacidade autônoma de atacar, mas a gente pode estar falando de um míssil, inclusive um míssil nuclear, que tecnologicamente não é difícil fazer com que isso seja ativado de maneira autônoma. A gente pode estar falando de um submarino, inclusive submarinos nucleares. A gente pode estar falando de um tanque. Então, só para contextualizar o tipo de armamento que a gente pode estar falando. Então, considerando esse cenário, né, assustador, eu queria saber, assim, considerando essa tecnologia para você, Pablo, e o contexto brasileiro e a realidade das favelas cariocas, que a gente já discutiu um pouquinho, quais seriam as principais consequências caso o uso desses sistemas de armas autônomas letais por forças policiais fossem permitido em atividades de segurança pública? Na sua visão, quais seriam as implicações da proliferação dessa tecnologia em padrões de violência, inclusive em termos de violência política? Se você puder falar um pouquinho. Obrigado. Quando eu recebi o convite para vir falar, fiquei pensando, nossa, robôs assassinos, armas autônomas, que coisa distante. Aí eu puxei só um pouquinho na minha memória e lembrei que não é tão distante. É porque em 2018 aconteceu muita coisa nesse país, né? Então a gente tem um pouco de dificuldade de lembrar. Mas, em 2018, o então candidato Wilson Witzel, o finado, né, que Deus o tenha, quer dizer, não vai ter, ele prometeu comprar para o Rio de Janeiro drones que tinham fuzis e eram acionados autonomamente, faziam reconhecimento facial de pessoas procuradas pela justiça e atirariam. Ele prometeu isso inclusive numa entrevista com a Miriam Leitão na Globo News. Tem uma matéria no Globo, se vocês quiserem, tiverem curiosidade para, enfim, confirmar que eu não estou mentindo, tem um documento que o Panóptico produziu, que se chama O Rio de Câmeras, está no site do Panóptico, a gente está em o facsímile dessa matéria, em que ele faz exatamente, coloca esse desejo, né, enquanto candidato. Ele virou governador, não colocou em prática, colocou o reconhecimento facial em prática, sim, a gente teve reconhecimento facial em Copacabana, produziu N problemas, e depois, enfim, ele virou ex-governador. Mas por que eu estou dizendo que não é distante? A vontade existe, né? A gente está em um novo ano eleitoral. Novos governadores assumirão, ou talvez os mesmos, né, se reelegerão, enfim. E essas vontades, esses desejos, eles se renovam também nessas eleições. Então a gente tem que ficar muito atento sobre essa questão específica de robôs autônomos. Qual seria a consequência? Só para vocês terem noção. Em 2019 a gente teve a operação do reconhecimento facial em Copacabana, primeiro por 10 dias. No segundo dia, uma mulher foi reconhecida erroneamente e ela não era a pessoa procurada. Na verdade, a pessoa procurada estava presa há 4 anos. Ou seja, um banco de dados desatualizado. Passa um pouco, alguns meses depois, no final do ano, eu tive a oportunidade de mediar um debate em que a gente chamou o representante da polícia e coordenou esse projeto, e aí eu fiz a pergunta: nossa, mas no segundo dia teve aquele caso, né, e a mulher já estava presa, qual foi a explicação? O que aconteceu? Ele: não, foi muito simples, assim, a gente tinha que ter uma base de dados de procurados,
A única base de dados procurados que a gente tinha estava desatualizada, mas a gente pensou, poxa, vamos usar, né? Qual o problema? E a Polícia Militar do Rio de Janeiro utilizou um banco de dados desatualizado. Isso está gravado também, se vocês quiserem acessar, também está nesse estudo do Panóptico. Então veja, é possível, há uma vontade política de aquisição dessas tecnologias, dessas armas autônomas, num contexto em que a Polícia Militar simplesmente, né, no uso de um algoritmo que ainda não tinha sido usado por ela, que não se sabia como utilizar, não sabia os efeitos, eles simplesmente pegaram um banco de dados desatualizado e utilizaram. E produziram essa violação. Essa mulher passou a tarde inteira detida na delegacia, ela só conseguiu ser liberada porque a família conseguiu encontrá-la. Fico imaginando se não tivesse, né? Em outro caso, por exemplo. E tudo isso que eu estou falando aqui do caso do Rio de Janeiro, quem conseguiu e quem analisou boa parte desses documentos foi o Bruno Souza, que faz parte do LabJaca. Ele participou do início do estudo, então queria já falar para ele, ele sabe que tudo é garimpado e encontrado pelo Bruno. E um outro dado que o Bruno encontrou, que enfim, faz é muito vocal em como essas armas autônomas poderiam produzir, né, violações e mortes, é exatamente um relatório do uso do reconhecimento facial apenas um dia no entorno do Maracanã. Nesse um dia, 11 pessoas foram detidas pela polícia, ou seja, 11 pessoas foram reconhecidas pelo reconhecimento facial. Ou seja, aquela pessoa é uma pessoa procurada, aquela, 11. Elas foram detidas. Apenas 4 dessas 11 tinham mandados em seu nome, ou seja, 7 não eram pessoas procuradas. Se fosse uma arma autônoma, 7 pessoas teriam morrido. E não estamos justificando a morte dos outros 4. Só estou dizendo o quão perigo, né? o quão inseguro e o quão preocupante é o uso dessas armas, é a delegação desse tipo de decisão para armas que a gente nem sabe como funcionam, nem os cientistas sabem como funcionam. Inclusive, boa parte dos estudos sobre algoritmos estão tentando exatamente traçar formas de fazer a contabilidade e a auditoria desses algoritmos, porque ninguém sabe como funciona, é uma caixa preta. Então, não tenho dúvida nenhuma que os efeitos seriam completamente nefastos nesse lugar que já produz mais de 1000 mortes todos os anos, sobre o qual a gente fala todos os anos, e a gente teria agora essa delegação a uma arma, né? E a gente teria exatamente a suspensão da responsabilização. Uma vez que a arma atirou e matou, quem é que vai ser responsabilizado? A arma vai ser presa e vai cumprir pena pela morte de uma pessoa? Não se sabe, né? É muito grave e muito preocupante. E mais preocupante ainda que eu sei que existe a vontade política e a iniciativa desses novos governantes. Tomara que não seja em direção à aquisição dessas armas. Obrigada. Continuar então nesse tema do racismo, que acaba se refletindo, né, no tipo de instrumento, de tecnologia que a gente usa, sobretudo quando a gente fala em operação de segurança pública em favelas, quando a gente pensa, né, no contexto do Rio de Janeiro. Então, Pamela, sei que a gente está num cenário bem desafiador em todos os sentidos, né? A gente pensa em governo do Estado, federal, e essas tecnologias estão cada vez mais sendo desenvolvidas de maneira rápida, sem transparência nenhuma, como o Pablo falou. A gente não tem expectativa que esses algoritmos sejam abertos, ou seja, nem a pessoa que estaria usando esse sistema saberia a lógica da decisão, né? De por que ela selecionou aquela pessoa para ser atacada. Nem a própria, porque não vai entender, porque isso acho que nem quem faz o código entende. Mas nesse contexto péssimo, como que a gente pode usar um pouquinho dos instrumentos da cultura, da educação, para ter uma estratégia para se opor a esse tipo de tecnologia, esse tipo de preconceito que tem marcado, sobretudo, os contextos das favelas aqui no caso do Rio de Janeiro?
Eu acho que só voltando um pouquinho nessa discussão, tem uma questão que quando eu comecei a me inteirar mais sobre esse debate, eu demorei muito para entender assim, o que estava sendo discutido, porque realmente, gente, não é brincadeira. Eu fiquei assim, falei, cara, mas a pena de morte foi legalizada assim, no Brasil, em outros países, e eu não estou sabendo. Eu fiquei realmente sem entender, porque eu acho que ainda tem esse ponto, né? Tá numa discussão sobre legislação, né, sobre as armas autônomas letais, mas eu realmente fico numa indignação mesmo de que a gente esteja discutindo uma legislação, sendo que pelo menos no Brasil a gente não tem pena de morte legalizada. Então, assim, é uma loucura, né? Um contrassenso, né? Então, só para voltar um pouquinho, né? Antes ainda, né, das armas autônomas letais, tem uma discussão, inclusive, sobre o direito à vida, né? Que eu acho que é importante também. E aí, né, nas Nações Unidas e no âmbito global, isso está sendo pautado também, né? Que essa discussão, ela está falando não só sobre tecnologia ou sobre algoritmo, ela está falando sobre direito à vida, né? E aí, nesse sentido também, eu tenho observado muito, e aí no Rio de Janeiro, né, que é onde eu vivo, que a pena de morte ela tem sido implementada pelo Estado, né? Aquilo que a gente sempre fala, de que o Estado tem esse desejo de ter um monopólio da morte, isso está sendo implementado e reimplementado de uma forma muito intensa, né? Se a gente for observar, inclusive, a questão das operações policiais, e aí a gente via no jornal e pensando, né, já um pouco a mídia, a comunicação e as produções culturais, a gente observava que no final, né, tinha toda aquela montagem daquela mesa com o que foi apreendido, mas tinha pelo menos uma comunicação de quantas pessoas foram presas, se é que alguém foi preso. Agora não tem mais isso, é contagem de corpos, né? Nas últimas grandes operações que a gente tem observado no Rio de Janeiro, ninguém sai preso, a gente só sai morto. Isso é surreal, né? Porque na nossa Constituição não está lá que a pena é morte. Né, estão lá especificadas outros tipos, né, de penas, e a gente pode discutir o punitivismo e o antipunitivismo, a gente precisa falar sobre isso, mas antes disso, inclusive, é importante a gente dizer que não tem pena de morte legalizada, né? Então isso é uma questão que eu acho que é importante a gente colocar, como esse debate está novamente colocando no centro da discussão o direito à vida e o direito à morte. E pra gente, o que geralmente tem ficado é o direito à morte, né? A gente só tem direito a morrer porque a nossa vida tem sido interrompida a todos os momentos. Eu acho que uma outra coisa que é importante, é isso que o Pablo traz também, é super legal, que essa discussão no âmbito global, ela dispara uma corrida armamentista que é extremamente perigosa. E no âmbito local também. A gente tem, né, espero que a gente não tenha mais daqui a pouco, mas ainda temos, né, um presidente e um governador que são adeptos dessa corrida armamentista, né, e que colocam isso como moeda de troca e de competição, de quem tem mais drone, quem tem mais arma. Então a gente ter a legalização dessas armas autônomas letais colocaria mais um ponto de força nesse lugar. E aí a gente pensando nesse âmbito global, né, e na desigualdade que a gente tem, inclusive pensando norte global e sul global, quais os países que teriam essas armas autônomas letais? A gente, de novo, veria um monopólio de países como os Estados Unidos, né, tendo essas armas autônomas letais, fazendo chacinas em países do sul global, em países do continente africano. Quando a gente observa isso no âmbito local também, pensando, por exemplo, no Brasil, novamente a gente vai ver essa desigualdade. Então não consigo não pensar nisso, como esse debate, ele vai de alguma forma aprofundar, não o debate, né, mas ser permitido que sejam utilizadas essas armas, vai aprofundar ainda mais as desigualdades que a gente já observa. E para fechar, trazendo um pouco também de uma perspectiva histórica, a gente, enquanto população preta, pobre de favela, já passa por um processo de hipervigilância. A nossa vida e as nossas práticas, elas são vigiadas ao longo da nossa história. A gente tem documentos históricos que falam, inclusive,
né, que os divertimentos e agrupamentos de negros deveriam ser vigiados de perto pela polícia. Isso é um documento histórico que a gente tem do período do Brasil colônia, que diz isso, né, que as guardas das regiões deveriam sempre observar de perto os agrupamentos de populações negras. A gente observa também que uma série de práticas nossas foram criminalizadas e foram observadas muito de perto, inclusive, pela polícia. Muitos materiais culturais, inclusive rituais de populações negras, até recentemente estavam no Museu da Polícia, estavam sendo, né, guardadas pela polícia, objetos culturais e rituais de populações negras. Então, se a gente for olhar para trás da nossa história, a gente passa por um processo de hipervigilância que é pautado no racismo. Então, essas armas, elas são de alguma forma essa continuidade desse processo que nos hipervigia, só que agora, além de nos hipervigiar, teria a permissão para retirar as nossas vidas. E como o Pablo trouxe, sem essa possibilidade de responsabilização. Porque se hoje, tendo a possibilidade de responsabilizar seres humanos, de entrar, por exemplo, com processos, a gente observa que muitas das vezes a justiça ainda não é feita, né? Agora a gente vai processar o quê? Vai processar a arma, vai processar o drone, né? Então, além do processo de realmente retirada das nossas vidas, eu acho que tem um processo de retirada de esperança, né? Porque de alguma forma a gente tem esperança na justiça. Eu acho que além de tudo, o uso das armas autônomas letais, ela retira, inclusive, a possibilidade de justiça dentro do que a gente entende de justiça, pensando, inclusive, em epistemologias negras e africanas. Então, o que a gente entende por justiça seria retirado, inclusive, das nossas possibilidades de debate, pensando que a gente não conseguiria cobrar justiça ou responsabilizar uma máquina, né? Obrigada, Pamela. Você já adiantou, na verdade, a pergunta que eu ia tocar. Não, mas foi ótimo, que aí dá para se complementar. Então, é sobre exatamente essa questão da impunidade, né? Hoje, os contextos de conflito armados, tanto internacionais quanto contexto interno, segurança pública, eles já são marcados por um nível de impunidade muito alto, né? Vocês, no Fogo Cruzado, vocês fazem um papel bastante interessante de chamar a atenção e denunciar essa impunidade. E no caso do Brasil, a gente sabe, né, que raramente as forças policiais são punidas pelo uso exagerado da força. Isso também acontece em conflito armado, né? A gente vê muito raro que o uso equivocado de drones, por exemplo, mesmo quando resulta num número elevado de mortes, isso culmina em alguma penalização, né? A gente tem no Oriente Médio uma série de exemplos, Iraque e Afeganistão, e eu acho que traz o ponto que você mencionou, que é muito bom, contra quem essas armas vão ser usadas, porque quando a gente olha quem está na frente do desenvolvimento tecnológico, está falando dos Estados Unidos, Reino Unido, Israel, China e Coreia do Sul, se não me engano, que está na frente, aí Rússia. Mas, enfim, tem sempre o risco de proliferação, cada vez mais essas coisas vão ficar mais baratas, então pode parar na mão de ninguém. Mas, enfim, a gente está falando de grandes potências que vão ter acesso a isso e que a gente já tem esse grande problema de impunidade, né? Quando a gente pensa em guerra. Mas ela ainda existe, né? A possibilidade de uma pessoa ser punida, ela ainda existe. É difícil, mas, né, existe. Agora, quando a gente está falando de armas autônomas, né, com um grau crescente de autonomia, isso fica bastante complicado, né? Vai ser, se tiver o uso errado, quem vai ser? Vai ser o desenvolvedor, porque o cara pode falar, não, mas não fui eu que decidi, né? Foi essa arma, então você vai voltar. Porque erro vai acontecer, isso não tem dúvida, você já deu todos os exemplos aí de reconhecimento facial, porque essas armas, elas são desenvolvidas em laboratório, elas não são desenvolvidas no terreno, né? Então, elas vão ter lá 1000 imagens de um tanque e vão dizer, aquele é um tanque, é um alvo legítimo, vamos atacar. Aí a pessoa sabidinha vai lá e vai pintar o tanque de rosa, e aí? A arma vai identificar que aquilo é um tanque. Isso é um exemplo tosco, mas é isso, são baseados em imagens, ela vai aprendendo, mas com um limite, né? Que é o aprendizado da máquina, enfim. Então, assim, queria que você abordasse um pouquinho dessa questão da impunidade. Como que você enxerga que isso vai ficar nesse contexto de máquinas tomando decisões cada vez mais por conta própria?
A Pamela já levantou a bola ali pra mim, né? Camisa 10 clássica, me deixou na cara do gol. E eu estava já matutando aqui sobre essa questão, porque tem essa falsa impressão de que a tecnologia é uma solução nela mesma, né? Ela em si é uma solução para todos os problemas. E aí a gente vê até um discurso do campo progressista, de toda vez que tem uma eleição e que se bate na questão da segurança pública, todo mundo fala que vai resolver os problemas da segurança pública com inteligência. Sempre. Inteligência. Que inteligência, né? Com que tipo de indicador, com que tipo de parâmetro, que tipo de inteligência é essa, né? Então, não que a tecnologia também seja um problema em si, ela também não é um problema, mas também não é uma solução. Mas esse discurso da inteligência pela inteligência, ele é muito, muito falho, porque você precisa ter uma série de regimentos ali, de regulamentos para a operação dessa inteligência. Então, a gente fica pensando que no cenário como o nosso, né, o brasileiro, em que, principalmente aqui no Rio de Janeiro, toda semana a gente tem chacina, né, chacina cometida pela polícia, e não só chacinas como as que aconteceram no Alemão, não só chacinas como as que aconteceram no Jacarezinho, na Vila da Penha, no Complexo da Penha. Toda semana há chacinas com pelo menos 3 mortos em ocorrências policiais aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente acompanha isso de perto cobrindo segurança pública e a gente sabe que o índice de punição, de responsabilização por isso é baixíssimo, mas ainda há meios, ainda existe meio de se recorrer para que haja algum tipo de justiça, né? Se mesmo com um Ministério Público que é a organização responsável por fazer o controle das polícias, só nesse primeiro semestre de 2022, a gente teve 18 chacinas policiais com quase 90 mortos. Mesmo com o sistema, mesmo com o mecanismo de controle das polícias, foram quase 90 mortos em chacinas, né? O relatório do Fogo Cruzado apontou isso. Imagina se a gente só tem robôs, quem é penalizado, né? Qual o regulamento, quem controla esses robôs, quem legisla sobre esses robôs, né? Que tipo de lei a gente tem para ter o controle sobre isso, né? Pablo e Pamela já falaram sobre como é que você pune uma máquina. Que hoje, bem ou mal, quando você tem um policial investigado, no mínimo, ele é retirado das ruas e fica em serviço administrativo, né? Se é um robô que mata alguém, faz o que com ele? Sabe? Troca o número de série? Tipo, desativa. E como você sabe que não é o mesmo robô todo? É uma loucura. Tipo, eu fico meio desesperado porque é minha primeira mesa e eu sou o mensageiro do apocalipse aqui, né? Porque é um cenário muito caótico imaginar um tipo de tecnologia desse operando aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né? A gente tem um histórico de impunidade muito grande, vide a chacina do Jacarezinho, né? Foram 27 mortos e só abriram 4 processos para investigar só 4, né, das 27 mortes e não se teve responsabilização nenhuma. Isso porque a gente tem o número do RG de todos os agentes que participavam, a gente tem o nome das corporações, os batalhões, as unidades onde eles operavam, a quem eles respondiam, o número de série das armas, com todas essas informações, né, a gente não teve punição alguma para os responsáveis por essa chacina que aconteceu há pouco mais de um ano. Imagina num cenário onde isso é operado por máquinas, né? E tem isso, que você falou, todo mundo vai tirar seu corpo fora. Não é quem contratou o serviço, não é quem desenvolveu, não é quem mandou a máquina para a rua. Na hora do vamos ver mesmo, você não tem a quem responsabilizar. E isso é muito grave porque a gente já está num cenário gravíssimo, né? É isso. Obrigada. Vamos continuar então nesse cenário preocupante. Então imaginar que de fato nessa tecnologia seja desenvolvida, que do ponto de vista tecnológico não estamos muito distantes, e permitida. Paulo, quais são os aspectos dessa tecnologia que mais te preocupa? A gente já falou vários, né? A questão da impunidade, a impossibilidade de penalizar legalmente por eventuais erros,
as questões das falhas técnicas que vão acontecer, porque tem acontecido com todas as tecnologias que têm servido para uso na segurança pública, tem a questão dos vieses algoritmos, as violações de direitos humanos. Acho que um ponto que a gente ainda não falou muito hoje, mas que é central nesse debate também é a questão do direito à privacidade, porque que tipo de dado que vai ser utilizado para um sistema desse? Não é, a gente não vai, né, voluntariamente dizer, toma aqui e usa aí, não, né? Isso vai ser coletado como conecta hoje, no seu reconhecimento facial, no aeroporto, quando você chega, no seu celular, no cookie que você aceita porque ninguém lê. É aí que esses dados estão sendo coletados e que eventualmente podem parar num sistema que é desenhado para identificar potenciais pessoas suspeitas, mais propensas a crime e que, portanto, podem ser eliminadas, né? Então, tem a discussão que a Pamela falou também do direito à vida, onde é que isso fica, a presunção de inocência também, enfim, diante de todas essas questões éticas, morais também, é correto, justo, aceitável que essas máquinas tomem decisões no lugar de seres humanos. Diante disso tudo, o que mais te preocupa? Eu acho que o que mais me preocupa é algo que já foi até anunciado pelo documentário. Veja bem, a gente tem todos os anos, aqui no Rio de Janeiro mesmo, 4 mil, 5 mil, 6 mil pessoas mortas de maneira violenta. Seja por civis, seja por policiais militares, policiais civis, outros agentes, todos os anos. 5 mil, 6 mil. Só a polícia responde por quase 30% dessas mortes, ou seja, quase 2 mil mortes todos os anos. A gente chegou em 2019 a quase 2 mil mortes. Isso não existe em lugar nenhum do planeta. Isso existe no Rio de Janeiro. Nenhum lugar do Brasil também. Tá? Tudo bem que tem alguns estados que estão, infelizmente, se esforçando para chegar próximo ao Rio de Janeiro, mas ainda assim o Rio de Janeiro é um caso atípico. Apesar da gente ter essas mortes todos os anos, a gente não vê nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de indignação, nenhum tipo de movimento na sociedade. A gente vê uma certa apatia por essas mortes. Essas mortes já viraram parte do cotidiano. A gente tem aqui no Rio de Janeiro um cenário muito bonito, né? O Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, Copacabana Palace, 2 mil pessoas mortas pela polícia todos os anos, 5 mil pessoas mortas de maneira violenta. Virou parte do cenário. E ninguém mais se pergunta, né? A gente já, de certa forma, vestiu essa camisa de que Rio de Janeiro, 40 graus, Cidade Maravilha, Purgatório da Beleza do Caos, é isso mesmo. Mas olha que lindo, temos aqui o Caçadão de Copacabana, vamos tomar um chopp ali no Leme e tudo mais. A gente já tem essa certa insensibilidade com as mortes sendo cometidas por pessoas que têm cara, têm rosto, têm mãos que empunham, tem outras mãos que não aparecem, mas que também empunham essa arma, o Ministério Público, o Judiciário, todos os governadores, todos os prefeitos que não se colocam de maneira muito forte, contrariamente a essas mortes. Tem uma série de mãos, mas o policial está ali, a gente conhece o policial, a gente tem o RG, a gente tem a identificação, a gente sabe quem são essas pessoas. Mesmo assim, mesmo a gente tendo esse cenário, a gente não produz nenhum tipo de resposta. Agora imagina se a gente delega essa função macabra, né, da necropolítica em estado mais puro, né, de morte, o estado da morte, né, quem é que vai morrer e quanto vai morrer, e de certa forma agora, né, com essas armas autônomas, vai morrer de maneira eficiente, tecnológica, high-tech, olha que barato. A gente simplesmente perde o autor. A gente não tem mais com quem se indignar. A gente vai se indignar com quem? Com a Google, que fez o algoritmo, o Vale do São Francisco, o pessoal lá dos Estados Unidos? Quem é que vai virar alvo de indignação? Quem é? A quem a gente vai apontar essa nossa revolta com a morte que acontece? Agora, né, enfim, nos casos infelizes que acontecem, infelizmente, quase todo mês aqui no Rio de Janeiro, das chacinas policiais,
a gente vê uma certa mobilização, a gente vê matéria de capa, a gente vê que há matéria sobre isso, há posicionamentos indignados. Agora imagina se tem um enxame de drones portando fuzis, matando à torta e à direita. Eu não tenho dúvida de que a gente ia deixar de registrar 2.000 mortes cometidas por agentes policiais, aí eu vou chamar o drone de agente policial, para passar para quanto? Para 3.000, 4.000, 5.000? Até quando? Né? Me lembra muito, para lembrar também uma série da Netflix, Round 6, aquele primeiro jogo, né? Em que a pessoa não pode se mexer porque é atirada. A gente vai viver nesse nível de solução e de uma boneca, de algo que não tem alma, que não tem resposta, que só está ali simplesmente reproduzindo códigos, reproduzindo determinações ali impostas por um algoritmo. Então, eu acho que isso é o que mais me preocupa. O fato de que essas mortes, sendo elas automatizadas por meio desses robôs, elas acabem nesse terreno meio etéreo, né, de não há responsabilização, a gente não vai saber quem são essas pessoas. Quem foram as 27 pessoas que morreram na estação de Jacarezinho? Eu sei que o pessoal de Jacarezinho sabe, eu sei que muita gente que a gente conhece, que se interessa, sabe, mas a sociedade sabe? Não sabe, a gente não sabe o nome dessas pessoas. E agora a gente não vai saber nem quem foi, entende? Então eu acho que o que me parece mais grave é essa certa naturalização radical de uma violência que agora não vai ter mais face, né, que vai ser cometida por algo que nem a gente sabe explicar, nem mesmo os designers. Para fins não benéficos, né? Então vamos dizer, um drone que é desenvolvido para combater incêndio, ele é capaz de entrar na fumaça lá, é muito fácil você botar que aquele drone também tem a capacidade de identificar um alvo e atacar. E aí você vai falar, aí é o seu ponto, né? Por que você reclama? A empresa vai falar, eu não produzi isso, eu produzi o drone bonitinho para combater incêndio, mas o meu governo, lá nos Estados Unidos, ele atualizou, então a culpa é dele. E vai ficar nesse, né, debate e volta de quem é culpado. E acho que nesse contexto também, eu vou passar por um tempo que a gente acho que não tocou, né? Que é a questão da desigualdade de gênero. A gente sabe que, não apenas no contexto brasileiro, no mundo todo, as mulheres, e aqui quando a gente pensa em Brasil, sobretudo as mulheres negras, elas estão excluídas dos espaços decisórios em praticamente todas as áreas, né? Sobretudo quando a gente fala de segurança pública, já é um ambiente bastante masculino. Quando a gente fala em tecnologia, como o Paulo falou, quem está desenvolvendo essa coisa está lá no Vale do Silício, né? Não somos nós aqui, somos muito pouco representados, né? Até por isso que essas tecnologias refletem esses vieses, esses preconceitos. Então, na sua visão, o que a gente pode fazer para que mulheres negras, elas estejam mais representadas nos espaços de decisão que afetam essas questões que a gente está falando aqui, de segurança pública, de desenvolvimento tecnológico, de algoritmo? Se puder falar um pouquinho para a gente. Super, essa pergunta é super legal, super importante, inclusive nesse momento que a gente está vivendo, né? Imagino que alguns de vocês tenham visto, né, inclusive uma discussão que estava rolando muito nas redes sociais, a partir de uma foto que a Janja, né, compartilhou, falando de luta por igualdade de gênero e igualdade de raça na política, onde só tinha uma mulher negra, né, que é a França. E aí, a família, que a gente passa mal, né? A gente é amiga, a gente se entende. E é uma coisa surreal, né? Que é importante a gente discutir até nos campos mais à esquerda, mais progressistas, né? Como muitas das vezes ter uma mulher, né, colocado como igualdade de gênero, ter uma mulher negra é colocado como igualdade de raça. E aí realmente parece que as pessoas esqueceram o que significa a igualdade ou equidade, né? E é importante também nessa discussão trazer uma pauta de que, e aí tem esse jargão de que representatividade importa, e super importa mesmo e tal, mas a gente já passou da fase da representatividade, né? A gente ter uma pessoa, né, uma mulher negra, um homem negro, uma pessoa trans, lá temos representatividade. A gente agora está falando de paridade, de equidade. Então isso é um ponto que é importante, inclusive, para a gente pensar gênero, raça e segurança pública, inclusive.
Infelizmente, a trajetória e o assassinato de Marielle Franco trazem alguns pontos importantes para a gente pensar isso, né? Uma trajetória política de sucesso de uma mulher preta, vinda de favela, e que foi assassinada, inclusive num momento político bastante específico e dentro de uma perspectiva muito solitária, inclusive, né? Tendo uma mulher negra de favela combatendo as milícias, era um cenário que dentro desse modelo político que a gente vem vivendo, é muito fácil exterminar essa mulher, né? Então acho que isso é um ponto que é importante, a gente ter mulheres negras, ter pessoas negras em espaços de decisão, pensando segurança pública, mas protegidas. Não dá para a gente ter uma ou duas de nós dentro de um debate que coloca a nossa vida em risco sem ter o mínimo de proteção. E aí, isso a gente tem que discutir aqui, mas tem que discutir lá no Leblon, né, no Flamengo, porque isso a gente tem que falar, inclusive, para os movimentos de esquerda, né, que não dá para usar mais a nossa imagem para dizer que tem representatividade, que tem igualdade de raça, sendo que tem uma pessoa preta só, e continuar deixando a gente exposta e vulnerável. E pensando em segurança pública, o acirramento desse debate está cada vez maior, né? E aí tenho ficado, inclusive, preocupada com as nossas candidaturas, as nossas candidatas negras, com os candidatos jovens e que vêm de favelas, né? A política do Rio de Janeiro e do Brasil tem que se organizar para nos proteger. Senão, infelizmente, a gente pode ver casos como o da Marielle acontecendo novamente. A gente viu recentemente, inclusive, né, um assessor Pode falar, tá gravando? Não, né? Enfim, o assessor de uma figura política também, que era policial militar, né, que denunciou esse ex-policial, que é também uma figura política, e que semanas depois sofreu um acidente e veio a falecer, né? Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, as pessoas elas são morridas, né? As pessoas denunciam, se colocam nesse campo da segurança pública, né, para fazer às vezes um trabalho que é essencial, só que a vida dessas pessoas ainda é muito frágil dentro desse sistema racista, machista, misógino. Então acho que uma questão que é importante para a gente pensar a importância de mulheres negras, de pessoas negras nesse debate, primeiramente é a nossa segurança, que para a gente poder pautar, a gente precisa estar viva, né? E para fechar, uma coisa que eu acho que é importante, mas que é muito triste, é que as mulheres negras geralmente são quem fica, né? Se a gente for observar os cenários, muitas vezes após as chacinas, se a gente for observar a porta do IML depois das chacinas, os enterros e velórios, a gente tem muitas mulheres negras, né? As mães, as esposas, as filhas. E isso é, inclusive, projeto. Isso é projeto para realmente desfragmentar e destruir as comunidades negras, né? Você extermina os homens pretos, você deixa as mulheres negras numa situação de extrema vulnerabilidade emocional, psicológica, física, né? E acaba que essas mulheres negras vão sendo revitimizadas e violentadas por esse sistema, né? Então, acho que realmente a pauta é pensar a segurança pública, inclusive, de uma forma que inclua e que cuide, inclusive, das mulheres negras, né? Porque é importante a gente acessar os espaços de poder e de decisão, mas, acima de tudo, é importante que a gente continue viva, né? Obrigada. Eu vou pedir desculpa, eu não me dei conta que a gente está muito avançado na hora. Então, Carlos, sem querer ser grossa com você, mas sendo um pouco, eu vou fazer a última pergunta para você, mas já abri também para eventuais uma ou duas perguntas da plateia, e se puder responder coletivamente, e aí a gente se breve, um minutinho. A minha pergunta, a última para você seria sobre a transparência, né? A gente falou um pouco sobre as caixas pretas, como que essas decisões seriam feitas, e queria saber um pouquinho como que a gente pode avançar nessa questão das transparências de dados, sobretudo quando a gente fala de dispositivos que vão dar origem a ações de segurança pública. Mas, antes de passar para você, eu queria ver se tem alguma pergunta da plateia que pode, vou passar então para você fazer. Para ser breve aqui, eu sou moradora da Maré, educadora, advogada e pesquisadora de Direito e Novas Tecnologias. Pesquiso especificamente
a importância da obrigatoriedade de revisão humana ética, de decisões automatizadas. Isso envolve vida, liberdade, crédito, saúde, empregabilidade, educação. E o que a gente está fazendo hoje aqui é muito importante. A gente está disputando esse tema, que é um tema tão relevante. A gente vive um momento muito importante em termos de legislação, e está em curso, né, o marco de inteligência artificial. Eu pude colaborar sobre essa temática, a revisão humana, que é de fato algo que é muito caro para mim. E é caro para mim porque eu sou uma mulher preta, e sendo uma mulher preta, eu pude viver exatamente uma série de chacinas de diferentes ângulos. A gente faz todo dia aniversário de uma chacina, né? Então, essa semana, por exemplo, temos 32 anos de Acari. Semana passada, Candelária. E assim vai indo. Então, eu percebo que a revisão humana é fundamental, de fato, para assegurar o direito à vida, mas não é só a vida, é a vida plena. Então, gostaria de falar, porque aqui tem pessoas que respeitam a ancestralidade, que é o que proporciona tudo isso, de que forma que a gente traz esse conhecimento de tecnologia, que é muito de África, quando a gente pensa em matemática, inteligência artificial vem daí. A gente pensa tecnologias ancestrais, tecnologia social, que é algo que a favela faz o tempo todo, a gente pensa em política o tempo todo, e traz, de fato, para essas novas tecnologias como tecnologias de vida. E reforçar aquilo que já fala algumas pesquisadoras pretas da temática, como Ruha Benjamin, a Jabolowine, mas a Nina da Hora também, dentre outras, que tem tecnologias que não nos servem. Essa é uma tecnologia que não nos serve. E é por isso que nós estamos organizados contra essas, e vamos nos organizar, porque a gente está disputando esse espaço, e contra a tecnologia também de reconhecimento facial, dentre outras. Então, como é que a gente faz esse resgate? Quando a gente fala de Ubuntu, é uma tecnologia. Eu sou porque nós somos. A gente traz, de fato, isso para tecnologias de vida e não tecnologias de necropolítica. Obrigada. Eu vou pegar mais uma. Vou passar aqui. Depois disso tem um lanchinho, gente. Então, calma, aguenta só um pouquinho. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bárbara Gomes. Eu atualmente estou finalizando a graduação de Relações Internacionais na UFRJ e o tema do meu TCC vai ser sobre uso de drones e a mudança que isso causou nas guerras no Oriente Médio. Então, fiquei muito feliz aqui com o que foi tratado. E a minha pergunta é muito direcionada para que eu trabalho com análise de dados há um tempo já. Estudo sobre tecnologia há um tempo, e a minha primeira experiência profissional foi no Ministério Público, analisando bases de menores infratores enviadas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então imaginem, né? E aí eu ficava muito surpresa com a falta de interesse por parte da Polícia Militar em enviar dados que pudessem ser tratados e que, eventualmente, a partir, né, do tratamento, da análise, a gente pudesse tomar decisões mais pautadas em dados, menos enviesadas e, consequentemente, melhores para esses menores. E aí, o que me preocupa é, eventualmente, no futuro não muito distante, com a implementação dessas novas tecnologias, como que vai se dar a publicação desses dados, né? Se hoje já não existe um interesse, e eu estou falando de polícia militar, né, mas pode ser qualquer outro, mas se hoje já não existe um interesse por parte da polícia militar em disponibilizar esses dados de uma forma que eles possam ser tratados, que a gente possa ter uma visão, imagina daqui a um tempo, né, com essas tecnologias muito mais avançadas. E aí a minha pergunta é muito direcionada para isso, né? Como que vocês acham que eventualmente com a implementação dessas tecnologias num futuro não muito distante isso vai ficar, e quais seriam os meios de reivindicar mesmo essas informações? Porque eu lembro que na época que eu trabalhava no Ministério Público, eu era estagiária, eu ficava muito brava, porque eu recebia aquelas bases e eu tinha um desejo absurdo de conseguir tratar aqueles dados e conseguir tirar informações relevantes
mas eu me vi impedida porque pessoas da Polícia Militar não tinham interesse, né, em fazer com que esses dados, enfim, fossem tratados e virassem informações. Acho que é isso. Bom, vou passar então para vocês, para tentar ser breve, se a gente puder manter 1 minuto. Vou começar por você, né? Ô, Maiara, tem mais... Então, vamos só mais uma. Não, manda mais uma e a gente... Gente, desculpa, ainda chegando agora ainda querendo fazer pergunta. Não, ok. Desculpa. Noite. Que dificuldade. Eu tenho um mini dragão essa semana, entende? Eu tive que parar para alimentar, que ele fica muito bravo se não tiver comida. Depois vocês falam com ele. Ele acho que todo mundo é fã dele agora. Boa noite, eu sou Thaís Custódio, eu sou criada amarela lá do Peru e eu estou terminando uma dissertação inacabável que está muito difícil. Eu sou economista de formação, também faço mestrado em economia e a proposta da minha dissertação é muito doida, é entender como que as mortes por intervenção do Estado ela afeta diretamente a economia brasileira, né? Como que isso impacta, e tem que ter muito cuidado, porque senão a gente acaba valorando a vida humana, né? E a minha vida ela é imensurável, assim como a de qualquer um aqui, e por aí vai. Mas o meu orientador, o meu racista preferido no momento, ele inventou que no final eu tinha que trazer essa discussão, né, das câmeras, porque são cases de sucesso em São Paulo, assim, segundo o White lá e não sei o quê. Só que, assim, na verdade eu imagino que alguém aqui já deve ter falado sobre isso hoje, mas só para não perder a viagem, porque assim, é só uma provocação, porque na minha visão, eu lembro que quando eu estava lá na Redes, em um dado momento a gente, com a ação civil pública, a gente reivindicava que, por exemplo, tivesse câmeras na viatura. Isso nunca foi possível, porque eu sempre acho que qualquer coisa que possa ser inventada de política pública, né, que possa ter um controle efetivo da ação dos policiais aqui no Rio de Janeiro, isso nunca vai acontecer, porque é Rio de Janeiro, né? Não existe nada parecido em qualquer lugar do mundo do que acontece aqui no Rio de Janeiro. E, enfim, eu sou contra escrever isso na minha dissertação, porque de fato, eu não consigo acreditar que as câmeras elas possam ter alguma efetividade. Eu sempre acho, eu sou muito da teoria da conspiração, de que alguma coisa esses filha da puta vão conseguir fazer para que, de fato, possam burlar a porra de uma câmera que está aqui acoplada neles. Então, assim como já teve casos de câmera dentro da viatura que mostrou, sabe, tipo, assassinarem jovens lá pro lado da Pavuna, sabe, arrastaram, fizeram um monte de porcaria lá com o jovem e ninguém nem lembra mais disso, entende? Então, era muito mais, não era nenhuma pergunta, era mais uma provocação do quanto que eu não acredito e como que vocês, enquanto pesquisadores, né, pessoas que estão se debruçando muito mais nesse tema, que não é o meu tema, não sei se eu quero esse tema, podem aí falar, porque vai que vocês consigam me convencer e eu aceite lá o que o meu branquinho preferido quer. Obrigada. Obrigada. Bom, vou passar então, se puder abordar tudo junto, para aí a gente então finalizar. Já abordando os comentários. Vou aproveitar para responder a minha última pergunta, porque tem muito a ver com a sua também, né? A resposta que eu tinha pensado. Seu nome é? Natânia. Você perguntou sobre como a gente faz esse controle de dados enviesados, né? Como a gente faz para ter uma política que controle isso minimamente, que tire certos estigmas dos dados que são produzidos para criar políticas públicas sobre populações pretas e pobres. E o único caminho que existe para isso, pegando ali o bonde da Natânia,
é fortalecendo organizações que estão fazendo isso do lado de cá, né? Fortalecendo o Labjaca, fortalecendo o Datalab, fortalecendo o Cipó, fortalecendo a visão de queimados. Acho que não há outro caminho para a gente deixar de enviesar esses dados se a gente não tirar da mão de quem enviesa, né? É o tal do Ubuntu que você falou, né? Somos nós por nós. Somos nós produzindo dados sobre nós mesmos. Então não tem porquê a gente acreditar que no estalar de dedos quem decide produzir dados para criminalizar a população preta e a população pobre vai acordar e vai decidir parar de fazer isso, sabe? O caminho não passa por aí, passa por a gente explicar a importância disso para a sociedade também, né? Eu acho que o debate sobre dados, o que são dados também, tem que ser feito de maneira mais clara, mais explícita, que todo mundo tenha acesso. E é isso, tem gente fazendo brilhantemente, né? Tem o Labjaca fazendo isso, tem o Datalab fazendo isso, tem diversas outras organizações fazendo isso. E acho que o caminho para a gente deixar de enviesar esses dados é fortalecendo essas organizações, fortalecendo esse debate para que, quem sabe, um dia, né, ele seja menos nocivo para a gente. Bom, Natane, Bárbara e Thaís, vocês fizeram perguntas ótimas. Não tenho nenhuma pretensão em respondê-las, mas eu acho que, em primeiro lugar, né, agradecendo de novo, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre isso, porque eu sempre acredito que essas oportunidades de conversar e debater sobre esse tema, que é um tema meio complicado e que a gente está se apoderando agora, sempre são oportunidades de novos diálogos, né? De novos debates, de novas conversas, vira e mexe. Depois de um evento desse eu recebo o inbox no Instagram e a gente começa uma conversa, e eu acho que é por aí que a gente constrói soluções possíveis para lidar com essas ameaças que vêm a nós. Respondendo, eu não acho que a tecnologia seja ruim por si. É importante sempre, eu sempre falo isso nas minhas falas, em eventos, em entrevistas, etc., porque quando a gente vai contra e pede o banimento do reconhecimento facial, que é a postura e é a posição do panóptico, em várias campanhas que a gente é signatário, parece que nos colocam rapidamente numa caixinha de olha, eles são contra a tecnologia, eles querem que voltemos para o tempo das cavernas, eles acham que tudo que é desenvolvimento tecnológico é ruim. Muito pelo contrário, eu sou super interessado enfim, utilizo bastante tecnologia na minha vida. Eu acho que tecnologia pode dar uma contribuição importante para a área da segurança pública também. Só para dar um exemplo, e aí eu acho que falo um pouco sobre o que a Bárbara disse, hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, as armas que são pegas, né, para os policiais, o policial chega no batalhão, vai pegar uma arma e vai para a rua. Essas armas, elas são controladas com papel e caneta. Não sei se vocês sabiam. Todo batalhão que você for, seja no 6º batalhão, seja no 21º, seja no 12º, em qualquer batalhão, eles vão controlar qual é a arma e qual policial está usando aquela arma por meio de papel e caneta. Por que isso é importante e fundamental? Porque você não controla a arma desses policiais. A gente não sabe se o policial pegou a arma, não sabe quantas munições o policial pegou. A gente sabe por conta desse registro meio bambembe, né, de botar pauzinhos e controlar a quantidade de munições e cartuchos que o policial recebe. Isso seria um ótimo objeto para ser desenvolvido tecnologias para controle. Por exemplo, controle de armas e munições no Brasil é completamente ineficaz e ineficiente. Tecnologias seriam muito importantes nessa área. Análise de manchas criminais para saber onde estão acontecendo os homicídios das pessoas e quem está cometendo, quando, entender. Tem vários batalhões aqui no Rio de Janeiro, que eu já vi com os meus olhos, que controlam os crimes que acontecem com um mapa na parede, alfinete e um isopor. É isso que acontece no Rio de Janeiro de 2022. E nesse Rio de Janeiro, tal qual Neandertais, tal qual os antigos maias faziam. E nesse Rio de Janeiro, em 2022, se quer comprar reconhecimento facial. Então, nos lugares, né, nos objetos e nas questões
que a tecnologia poderia dar, sim, contribuições importantes para a melhoria da segurança pública, para a melhoria de problemas seríssimos que nós temos, a gente não utiliza. E são tecnologias muito mais baratas. Né? E é importante também falar de baratas porque a gente sabe que muita gente ganha, né, com essas tecnologias que são caríssimas. Aqui no Jacarezinho, por exemplo, estavam prometendo 22 câmeras também de reconhecimento facial, mas de outras tecnologias, que ia custar R$500 milhão por ano. R$500 milhão você consegue manter umas 3 turmas de ensino médio no Jacarezinho. Né? Então, que prioridade é essa? A gente sempre tem alguém que ganha. Mas, voltando, né, eu acho que sim, há lugares em que a tecnologia poderia prestar serviços importantes na área de segurança pública. Não acontece. A gente tem o reconhecimento facial que produz muitos erros, é totalmente ineficiente, não nos serve, e eles querem continuar entubando essa tecnologia para a gente. Né? Inclusive, quando a gente foi lançar a campanha da Coalizão Direito na Rede, não sei se a Natane ficou sabendo disso, a representante da Microsoft no Brasil disse que era muito ruim que a sociedade civil se posicionasse pelo banimento, porque o mais importante é que essas tecnologias elas sejam usadas e cometam erros, porque com os erros elas aprendem e aí melhoram. Falei, nossa, que bacana, né? Imagina se fossem armas autônomas. Não, deixa morrer uns 20, 10, 100, mas depois do 100º, ele começa a melhorar um pouquinho, aí vai morrer só 50, depois vai diminuir. É esse tipo de lógica que existe e que fundamenta uma defesa do reconhecimento facial e de outras tecnologias que produzem esses efeitos deletérios. Essa construção ela só pode ser feita, só pode ser mencionada porque existem certos efeitos que eles chamam de efeitos colaterais, efeitos indesejados, os ovos que precisam ser quebrados, que normalmente só afetam pessoas negras. Então, quando tem uma chacina e uma criança é morta, e aí o secretário de segurança fala, nossa, é muito triste, mas alguns ovos têm que ser quebrados para o omelete ser feito, isso já foi dito aqui no Rio de Janeiro, enfim, o próprio. Ou, né, algumas pessoas falam, não, realmente são efeitos adversos, mas a tecnologia está funcionando. Por que a gente aceita isso? Né? Porque são as pessoas negras, as pessoas que a gente, enquanto sociedade, aceita que tenha menos direitos, que seja mais violada. E aí, enfim, quando pessoas falam que não, a tecnologia tem que ser usada porque erros melhoram, eu só faço a pergunta, será que é a tecnologia que deve servir a sociedade ou a sociedade que deve servir a tecnologia? Eu acho que essa é a grande questão. Só complementar rapidinho, você falou que esse argumento da Microsoft está sendo usado por governos no contexto das armas autônomas. O Reino Unido acabou de lançar a estratégia dele de defesa e inteligência artificial e tem uma tabela que quando eu li eu falei, não estou acreditando que essa tabela está aqui. Que ele fala, sabe o que é a tabela? Fala assim, a nossa abordagem para a inteligência artificial é igual à eletricidade. Primeiro a gente desenvolve para depois criar os mecanismos de controle, de segurança. Então eles estão basicamente, vamos construir mesmo, quando der errado a gente aprende, aí a gente cria regras. Então isso está lá no documento, página 2, enfim, vale conferir porque é inacreditável. Pamela, por favor, você conclui. Gente, só para agradecer, não vai dar tempo de falar sobre as 3 questões, vou tentar falar em 30 segundos, muito rapidinho, mas só com relação a essa questão da tecnologia, eu acho que tem um ponto que é importante, que é inclusive sobre um roubo epistemológico que acontece historicamente com populações pretas, né? A gente falando, por exemplo, de drone, né, eu não consigo não pensar que os primeiros povos a manipular o ferro foram povos pretos africanos. E aí, hoje em dia, a gente observa esse material sendo a base para plataformas que são utilizadas para retirar a nossa própria vida. Então, eu acho que isso é um debate que é muito importante. E as favelas são os espaços onde tem se produzido as maiores tecnologias que a gente observa na nossa sociedade. Uma das maiores tecnologias que eu observo, inclusive pensando soluções para deslocamento, é o mototáxi, que é uma tecnologia desenvolvida por favelas e periferias. Então, eu acho que uma questão para a gente pensar
né, as tecnologias ancestrais e as tecnologias pretas, é a gente se atentar a isso. Como muito do que está colocado enquanto tecnologia num senso comum é afastado da gente, porque isso é um projeto, né, para que realmente muito das nossas ideias e das nossas produções sejam roubadas da gente e apropriadas dentro desse modelo racista e capitalista, né? E só também para falar muito rapidinho sobre os dados, eu acho que uma questão que é muito importante é, ao mesmo tempo, para a gente aproximar os dados do nosso cotidiano, porque às vezes a gente falando de dado parece que o dado morde, né? Só que os dados, eles não mordem, a gente inclusive tem tecnologias sociais, inclusive, de pensar dados e a produção de conhecimento a partir da memória e da oralidade. E isso nem sempre é compartilhado, isso é muito importante. A gente popularizar e ampliar cada vez mais a discussão sobre dados, né? Isso, os dados, eles não mordem a gente, eles têm que de alguma forma estar aí para poder facilitar as nossas discussões. E uma outra coisa que eu acho que é importante é a gente estranhar os dados, isso que você traz, né? Da gente questionar. Porque, inclusive, ao longo da nossa história, a gente já teve, enquanto dado oficial, que as pessoas pretas eram mais propensas a cometer crimes por conta da sua biologia, por conta do formato do seu crânio. Isso era colocado como um dado oficial. Então, eu acho que o dado ele também tem que ser questionado, especialmente os dados oficiais. Então, acho que uma discussão sobre dado e contradado, né? Então, a gente ter os dados que são oferecidos, por exemplo, pela polícia, os dados que são observados nos territórios, é importante a gente botar esses dados para abrigar, esses dados para conversar e entender qual é o resultado desse dado. E falando um pouquinho do que Thaís trouxe, eu acho que é isso, né? São Paulo é outros 500, né? Existe uma outra discussão, inclusive um outro modelo de produção de dados. E uma coisa que, pensando, né, a câmera nas viaturas e nos uniformes, é aquele dilema que a gente fica aqui no Rio de Janeiro, o cachorro correndo atrás do rabo, que a polícia investiga a própria polícia, né? E quando surge essa discussão também sobre as câmeras e sobre formas de vigilância ao trabalho da polícia, esse material vai para a mão da polícia. E aí eu fico assim, gente, para onde vão as imagens? Vai para a mão da polícia. Então, isso é um debate que a gente tem que fazer também, né? Para onde vão os dados? Quem trata os dados antes da gente conseguir acessar? Porque a gente, às vezes, ainda não consegue chegar ali no meio do caminho. Entre o dado, o vídeo sair da câmera do policial e chegar na central de tratamento da polícia. A gente, às vezes, ainda não consegue atravessar esse fluxo. E acho que é um movimento que é importante, né? Porque o dado, ele não está também, dado não dá em árvore, né? O dado, ele passa por um processo de produção, de análise, depois vem para a nossa interpretação. Então, acho que a gente volta a esse processo de ter que estranhar o dado e tentar entender qual foi o caminho que esses dados fizeram até chegarem na gente, né? Porque eu acho que a gente rastrear um pouquinho o processo de produção desses dados vai contar muito pra gente sobre quem os produziu e a que serviço eles estão sendo produzidos e disponibilizados, né? Obrigada, gente. Eu não vou me alongar mais não, só queria agradecer de novo ao Pablo, Carlos, Pâmela, a vocês todos também pela paciência, pedir um pouco de desculpa pelo atraso. Foi tudo para comprar 2 novos microfones que não funcionaram e a gente está usando o antigo, só para vocês saberem o que aconteceu. Mas agora vai ter um lanchinho ali fora. Agradecer os nossos parceiros do Labijaca, a todo mundo, o Bruno, Vinícius, Gabi, Marília, Adriana, Renata, todo mundo, Marianos. Muito obrigada pelo apoio, o Max aqui também. Enfim, provavelmente esqueci de alguém, mas é isso. Muita gente trabalhou por trás das câmeras pra gente estar aqui nesse espaço. Espero que a gente tenha mais momentos como esse. E é isso, vamos comer. Beijo.